Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da goleada do Verdão na estreia da Copa Libertadores Sub-20, 6-0 para cima do Blooming da Bolívia, passo importantíssimo rumo à classificação já, né? Porque a gente sabe que é torneio de tiro curto, então uma goleada logo na estreia, além de te dar os 3 pontos, também coloca um saldo lá em cima, né? Então o Palmeiras, mesmo que de repente não termine na primeira colocação da chave, tem tudo para terminar como o melhor segundo colocado geral, e o segundo geral também se classifica para o mata-mata, né? Para semifinal já. Então torneio de tiro muito curto, o Palmeiras dá um passo importantíssimo, a gente vai assistir os 6 gols do Verdão daqui a pouquinho, saber de todos os detalhes, quem estreou, enfim, vocês vão saber da escalação, né? Quem entrou no segundo tempo e entrou até em posição diferente da que está acostumado a jogar, muitos jogadores polivalentes nesse sub-20 para essa temporada, como é de praxe acontecer. E claro, a gente vai atualizar os números, principalmente de Riquelme Felipe, que é o grande artilheiro do Verdão nessa temporada, já tinha marcado 7 gols na Copinha, marcou mais 2 vezes agora, e também do Gilberto, né? O Gilberto deu simplesmente mais 3 assistências, ele já tinha dado 8 passes para gol na Copinha, sem dúvida nenhuma, a grande dupla do Sub-20 em 2025 por enquanto. Bom, vamos destacar primeiro os autores dos gols do Verdão na partida, como a gente costuma fazer aqui, né? Falar primeiro do Luigi, que foi uma das grandes novidades na escalação, porque ele desceu da equipe principal, né? Herdou inclusive a braçadeira de capitão, marcou o primeiro gol de pênalti e ele fez a jogada, iniciou a jogada desse pênalti. A gente vai trazer daqui a pouquinho, foi uma grande jogada do Luigi até o Eric Belé sofrer a penalidade, né? Então, vamos falar também do Diogo aqui, né? Porque o Diogo também é uma novidade na escalação titular para essa nova temporada, dá para dizer assim, do Sub-20, camisa 4 para ele, formou a zaga ao lado do Robson Jacaré e aproveitou muito bem a oportunidade, não só defendeu bem, como marcou o seu gol lá na frente, né? A gente sabe que o Vareta foi emprestado, a gente sabe que o Benedetti subiu para o time profissional, então assim, abriu uma lacuna na zaga ali, né? Abriu a temporada com essa pergunta, quem será o companheiro do Robson na zaga alviverde? Então a resposta tá aí, o Diogo, pelo jeito vai ser o titular mesmo na temporada e começou já muito bem a Libertadores Sub-20. Ainda no primeiro tempo, também teve gol dele, Figueiredo, falei do Luigi agora há pouco, né, que desceu dos profissionais, Figueiredo, mesma coisa, inclusive herdando a camisa 10, daqui a pouco tem o gol do Figueiredo para vocês. E ainda no primeiro tempo, afinal de contas, a primeira etapa terminou 4-0 para o Verdão. O Rafael Coutinho marcou, né? Volante artilheiro, marcando mais um gol. Aquele cara que marcou 2 gols na final do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado contra o Cruzeiro, no Allianz Parque. Já inicia essa nova temporada do Sub-20, marcando também. E no segundo tempo, já falei dele aqui, Riquelme Felipe marcando 2 vezes em sequência, inclusive, né? Foi um gol atrás do outro, então daqui a pouco a gente vai assistir tudo isso. E só atualizando os números, portanto, do Riquelme Felipe, 7 gols ele marcou na Copinha lá de janeiro, estreia na Libertadores Sub-20 marcando 2 gols, então são 9 gols para o Riquelme nesse ano aqui em 8 jogos disputados, exatamente. Então, vou falar de novo, cara, 9 gols em 8 jogos para o Riquelme Felipe. Na temporada passada toda ele marcou 15 gols, agora, pô, acabamos de entrar em março, ele já tá com 9, né? Então tem tudo para ser uma temporada muito artilheira do nosso Riquelme. E vamos falar do Gilberto, né, cara? O Gilberto merece um destaque aqui também, afinal de contas, mais 3 assistências, como eu falei no começo do vídeo. Já tinha dado 8 passes para gol na Copinha, o grande garçom da Copa São Paulo lá de janeiro. Com mais 3 agora, 11 passes para gol em 8 jogos disputados nessa temporada por enquanto. Cara, impressionante o que faz o Gilberto, né? Foram 2 gols ali de bola aérea. O gol do Diogo acabou nem sendo de cabeça, na verdade, né? A bola bate na coxa dele. O do Figueiredo, sim, foi de cabeça. 2 cruzamentos de escanteio do Gilberto. E aí, na segunda etapa, ele deu o passe para um dos gols do Riquelme Felipe. Bom, vamos lá com a escalação do técnico Lucas Andrade. Informação importante, afinal de contas, o primeiro 11 ideais ali do Lucas Andrade, né? A primeira formação do Lucas nessa nova temporada. A gente sabe que pós-copinha muda muita coisa. Sai jogador, entra jogador. E aí tivemos uma estreia também entre os 11 iniciais, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. E um retorno importante, né? Já começando pelo gol. Aranha tá de volta, talvez a pergunta que eu mais tentei responder nos últimos meses, desde o final do ano passado. Por onde anda o Aranha, né? O Aranha meio que sumiu no último semestre do ano passado ali. Sofreu com algumas lesões ali pro meio do ano de 2024 ali, né? Mas enfim, acabou retornando. Muita gente tinha dado como certa já a saída dele, mas acabou
tendo um retorno agora e substitui o David nessa nova temporada. O David é que agora vai atuar no Ceará nessa nova temporada, vai pro Vozão, sub-20 ainda. Então na lateral direita o Gilberto, na esquerda o Arthur. Na zaga, como eu falei, Robson Jacaré atuando ao lado do Diogo. Daqui a pouco tem o gol do Diogo para vocês, né? O zagueiro também, dá para dizer zagueiro artilheiro, já fez um gol na Copinha, agora marcou de novo na Copa Libertadores. Vamos lá pro meio, dupla de volantes, Rafael Coutinho e Figueiredo, que dupla inclusive, hein? À frente deles, estreia Larson, camisa 8, veio do Goiás por empréstimo e ó, jogou muito, muito bem. E o trio de ataque, Eric Belé, Riquelme, Felipe e Luigi. Baita trio, baita time aí que o Sub-20 inicia a competição sul-americana. Vamos começar a trazer os gols então, né? Afinal de contas, o Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, amassou o Blooming, já resolveu a partida ainda na primeira etapa e tá aí, ó, jogadaça do Luigi, a bola chega no Larson e depois no Eric Belé. O Belé sofre o pênalti do goleiro e aí o Luigi, camisa 9 palmeirense, capitão do time, é quem bate para abrir o placar. Já tinha marcado pelos profissionais nessa temporada, já tinha marcado 2 vezes na Copinha também, agora marca na Copa Libertadores Sub-20, destaque para ele mesmo no início do lance, né? Jogadaça do Luigi com direito à caneta, o Larson foi bem e aí o Belé sofrendo pênalti, Luigi deslocando o goleiro adversário para abrir o placar lá no Paraguai. Vale lembrar, né? A Copa Libertadores Sub-20 está sendo disputada no Paraguai e alguns jogos em Assunção, enfim, o Palmeiras vai seguir por lá até o final do torneio. E aí 2 gols em cobranças de escanteio, com o Gilberto, como sempre, pegando muito bem na bola e o Diogo foi feliz ali para marcar o segundo gol do Palmeiras. Vocês vão ver no replay que a bola acaba pegando na coxa do Diogo, naquela região da coxa ali, acaba morrendo no fundo das redes. Palmeiras 2-0, portanto, rapidamente. Palmeiras até nos primeiros 10 minutos de jogo não conseguiu encaixar tantos ataques, mas a partir dos 10, 15 minutos da primeira etapa, as jogadas começaram a fluir e aí o gol de pênalti do Luigi abriu a porteira, né? Vamos assistir o terceiro gol do Verdão agora. Antes, só a finalização do Figueiredo, ó. O Palmeiras conseguiu escanteio na finalização do Figueiredo, essa aí, ó. E inclusive é uma das grandes características do nosso camisa 10, né? Ele acabou descendo do time principal, até na minha opinião ganhou poucas oportunidades, né? Ganhou, na verdade, uma oportunidade no clássico contra o Corinthians, alguns minutinhos só. Foi aí que ele estreou profissionalmente, isso em fevereiro ainda, depois não entrou mais em campo. E ele tem como talvez a principal característica esse chute de fora da área, seja com a perna direita, seja com a perna esquerda. E aí ele conseguiu, né, o escanteio nesse lance que eu acabei de mostrar. E no corner, quem cobrou mais uma vez? Gilberto, camisa 2, ergueu na área. E o próprio Figueiredo apareceu ali para dessa vez, não foi de coxa como o Diogo, foi de cabeça mesmo. O goleirão acabou saindo mal, me parece ali, né? E aí o nosso camisa 10 empurrou de cabeça para dentro do gol. Ele tinha marcado o gol na Copinha, aliás, um golaço de esquerda de fora da área. Volta a marcar na Copa Libertadores Sub-20. Bom, e ainda no primeiro tempo, o Eric Belé, que sofreu a penalidade, participou do quarto gol do Palmeiras, tentando uma finalização de fora, a bola explode na zaga e sobra para o nosso volante artilheiro, camisa 5, Rafael Coutinho, colocou para dentro ali, ó, Coutinho, o cara dos 2 gols na final do Brasileirão no ano passado, Brasileirão Sub-20, claro. Na Copinha ele passou em branco, mas nosso volante artilheiro volta a marcar, ganhou um novo companheiro agora, né? Ele que fez uma dupla, aliás, uma baita dupla com o Patrick em 2024. E aí, como também tivemos a subida aí do Figueiredo no início do ano, eles acabaram, entre aspas, se separando ali, né? Mas agora voltam a formar essa dupla, pelo menos na Copa Libertadores Sub-20, com o Larson formando um trio ali de meio. Bom, na segunda etapa, o Palmeiras diminuiu um pouquinho o ritmo, tanto que o Blooming começa a ter algumas chances. Claro, foi pra cima, né? Tomando 4-0, cara, um torneio de tiro curto, você já começa perdendo uma partida e levando muitos gols. Então, não tinha escolha, né? O Blooming foi para cima no início do segundo tempo, mas não conseguiu nenhum ataque assim perigoso. Tentou rondar um pouquinho a área palmeirense e tal. Tanto que o lance que mais assustou os palmeirenses nem foi exatamente uma chegada do Blooming, né? Foi num recuo que o Aranha acabou não dominando ali, né? E aí a bola quase que entra. Ele conseguiu se redimir, conseguiu tirar a bola. Então um lance que assustou mesmo os palmeirenses, não exatamente num mérito do Blooming ali, né? E sim num erro do Aranha. Mas a bola acabou não entrando para a sorte do nosso camisa 1. E aí o Palmeiras em 2 ataques rápidos acabou marcando duas vezes com o nosso artilheiro na temporada,
Riquelme Felipe, ó, primeiro numa saída errada ali do Blume, né? E aí o Gilberto, quem aproveita aqui no meio campo, ele dá assistência, o Heitor faz o corta-luz, daqui a pouco eu falo mais do Heitor, e o Riquelme Felipe coloca ali de canhota pro fundo das redes, tá finalizando bem, né? Inclusive de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, já fez gol nesse ano de tudo quanto é tipo, né? O nosso Riquelme Felipe, então, camisa 7 palmeirense marcando o 5º gol do Verdão. Falei do Heitor, ó, e o Heitor participa diretamente do último gol. Teve uma tabela do Eric Belé com o Heitor, né? E aí é o Heitor quem cruza na cabeça do nosso camisa 7, né? Para ele marcar mais uma vez, o segundo dele no jogo. E o primeiro gol que eu mostrei agora há pouco do Riquelme foi no minuto 25 do segundo tempo e o segundo gol foi no minuto 26, cara. Então, 2 gols relâmpagos aí do Verdão nessa faixa de tempo da segunda etapa. Bom, falei do Heitor, né? O nosso camisa 19 entrou, participou dos 2 gols ali, vocês viram, os 2 gols do Riquelme, né? No primeiro fazendo corta-luz, no segundo dando assistência, e foi um dos bons atletas que entraram, e aliás, o Heitor estreou pela categoria sub-20. Até o ano passado fazia parte da categoria sub-17 alviverde, e agora estreia em grande estilo, numa competição grande, que é a Libertadores Sub-20, já participando diretamente de 2 gols do Verdão. Um corta-luz, é participação direta, aí é com vocês, né? Mas enfim, uma assistência com certeza é, né? Cruzamento certeiro na cabeça do nosso Riquelme Felipe. E quem estreou pelo Sub-20 também na segunda etapa foi o João Paulo, que é um zagueiro de origem, e aí ele entrou no lugar do Larson no início da segunda etapa, e aí muita gente achou que ele iria para a zaga e o Robson viria fazer o papel de camisa 5, né, ao lado ali de Figueiredo e companhia. Mas a gente viu exatamente o João Paulo ali no meio, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto o João Paulo fazer essa função de primeiro volante, ele sempre vira atuando na zaga, no Sub-17 do Palmeiras, então já vai mostrando essa polivalência que é importante para jogadores do Sub-20. O Robson permaneceu na zaga ao lado do Diogo, e foi exatamente o João Paulo quem fez o papel de um camisa 5 e foi bem, viu? Distribuiu bem o jogo ali, deu bons passes e foi bem no combate também. Bom, o Palmeiras volta a campo contra o Cerro Porteño nessa quinta-feira às 7 horas da noite, ou seja, 19 horas. Claro que a gente vai acompanhar tudo, vai trazer informações aí para vocês de transmissão também lá no nosso Instagram, @verdão.info. Esse é o canal Gold vai transmitir, tá? Inclusive transmitiram lá na segunda-feira o jogo entre Palmeiras e Blooming. Eles vão voltar a transmitir também nessa quinta-feira agora Palmeiras e Cerro. O Sport TV deve voltar a transmitir, aqui não tenho ainda a confirmação oficial, mas deve passar no Sport TV e na Band Esportes, tá? Então, Sport TV, Band Esportes e o canal Gold aqui no YouTube são os 3 canais, né, que vem transmitindo a Libertadores Sub-20, falando mais especificamente dos jogos do nosso Verdão. Então, se você gostou do vídeo, das informações, dos gols e principalmente da grande atuação do Palmeiras, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base. Comenta que é sempre muito importante. O que vocês acharam da estreia dos nossos 2 caçulas aí, né? O João Paulo e do Heitor no segundo tempo, estreia pelo Sub-20, né? Eram jogadores do Sub-17 do Palmeiras. E a estreia, de fato, essa, né? Do Larson, que veio do Goiás. Essa é uma cara nova mesmo em relação a atletas do Verdão. Para muitos ele foi muito bem, apesar de não ter participado, não ter feito gol, dado assistência, mas ele participa do primeiro gol porque dá o passe para o Belé sofrer o pênalti. Falando em Belé, é outro que passou em branco, mas foi muito bem. Ele não só sofre a penalidade, mas participa do gol do Coutinho, porque ele tenta o arremate de fora. E depois, no último gol do Riquelme, ele quem faz a tabela ali com o Heitor, né? Então o Belé foi muito bem também, além dos grandes destaques já citados ao longo dos vídeos, que foram os artilheiros do dia e também, claro, o Gilberto com as assistências. Então a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.